sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 28, resolução de equações de segundo grau completas, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar as suas anotações. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem o material. O que vimos nas aulas anteriores? Que as raízes da equação de segundo grau possuem algumas características. Quando nós possuímos coeficiente b igual a zero, c igual a zero, as duas raízes reais são iguais a zero. Quando o coeficiente b vale zero e o coeficiente c é diferente de zero, as características das raízes são duas raízes reais distintas e opostas, ou não tem raiz real. A terceira característica, quando o coeficiente b é diferente de zero e o c é igual a zero, nós temos sempre duas raízes reais distintas e uma delas é zero. Anotem lá a data, o número da aula e o tema da aula de hoje. Vou dar um tempinho para vocês.
Objetivos da aula. Resolver problemas envolvendo equações do segundo grau completas com uma incógnita por meio de fatoração. Compreender a dedução da fórmula resolutiva da equação de segundo grau por completamento de quadrados. Proposta 1. Considerando as informações fornecidas nas imagens, calcule a área do quadrado de lado A. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem as imagens. Qual o objetivo? Encontrar a medida da área do quadrado medido de lado A. O que nós temos? Nós temos que esse quadrado foi dividido em 4 partes. Um quadrado maior interno, um quadrado menor interno e 2 retângulos internos iguais. Disto nos foi fornecido a área desse quadrado interno maior, que é 4, e a medida do lado do quadrado menor. Disto nós conseguimos representar a medida do quadrado de medida de área 4. Usando o quadrado da diferença, o que nós obtemos? Desenvolvendo o produto notável. Nós obtemos a expressão a ao quadrado menos 6x mais 9. A partir daqui, a gente pode formar uma relação. Eu tenho a ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 4. Então, eu tenho o trinômio do quadrado perfeito do lado esquerdo da igualdade igual a 4, que é a área representando esse quadrado. Nós podemos, toda vez que a gente tiver esse trinômio do quadrado perfeito, representar na forma fatorada, que é esse caso que a gente verificou na imagem anterior, a menos 3 ao quadrado. O objetivo aqui é encontrar o valor de A. Então, para isso, a gente vai usar o processo de operações inversas, tá? Isolando a incógnita. Localizei a incógnita, é A. O quadrado, vou passar para o outro membro, para o segundo membro, em forma de operação inversa. Então, potência, a operação inversa é raiz. O que nós temos? Né? A menos 3 igual uma raiz positiva de 4 e uma raiz negativa de 4. Mas por que uma positiva e uma negativa? Lembram que tanto um número positivo quanto um número negativo elevado ao quadrado, nós obtemos um positivo por essa razão. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ramificar essa equação. Nós vamos trabalhar primeiro com a raiz de 4 positiva. Resolvendo a raiz de 4, nós temos 2. Isolando a incógnita, usando operações inversas, eu vou ter 2 mais 3. Essa soma, 5 positivo. Então, uma das raízes que tornam essa equação verdadeira é 5. Considerando agora a raiz negativa do 4, o que nós temos? Resolvendo a raiz de 4, 2.
Esse 2, negativo, porque o sinal era raiz de 4, negativo. Então, agora eu tenho 2 negativo. Isolando A, eu vou ter 2 negativo acrescentado de 3. Resolvendo essa diferença, eu obtenho 1. E o sinal do maior módulo, que nesse caso é positivo. Nesse caso, obtemos as raízes. A primeira raiz, a linha igual a 5 e a duas linhas igual a 1. A partir dessas raízes obtidas, vamos retomar a proposta 1. Qual era o objetivo? Encontrar a área do quadrado de medida A. Mas como que eu resolvo a área de um quadrado? Eu posso fazer a medida do lado ao quadrado ou a medida do lado vezes ele mesmo. A primeira raiz que nós obtivemos era 5. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, 25 é uma das áreas que representam a área desse quadrado, com a medida 5. Mas e se eu tiver a medida 1 de lado? Se eu tiver a medida 1 de lado, eu vou ter outra área. Eu vou ter 1 que multiplica 1, 1 ao quadrado, igual a 1. Então, nós temos duas possibilidades de resoluções nesta seguinte proposta. Vamos para a segunda proposta de hoje. Considerando as informações fornecidas nas imagens, calcule o valor de A. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. A partir dessa imagem, eu posso subdividir o quadrado em 4 espaços. O que nós temos? Lá não estava dizendo que a medida do quadrado total era 2A mais 1? Então, eu vou considerar que esse quadrado maior é de medida 2A. E o quadrado menor é medida 1. Os dois juntos, 2A mais 1, eu tenho a medida total do quadrado. Daqui também podemos observar o seguinte, que nós conseguimos retângulos onde uma das medidas desse retângulo é representado por 2A, que é a mesma desse quadrado, e a outra medida do retângulo é representado por 1, que é a mesma medida do quadrado. A partir da medida dos lados, eu consigo representar em forma de expressões as áreas desses espaços que foram construídos da divisão. Então, daqui, nós temos que a área 2A que multiplica 2A, 4A ao quadrado. 1 que multiplica 1, 1. E 2A que multiplica 1, 2A. Assim, nós temos as áreas dos 4 espaços. Somando os termos semelhantes, 2A com 2A. A gente pode representar todo esse espaço interno pela expressão 4A ao quadrado mais 4A mais 1.
Daqui nós obtemos a seguinte relação. Nós temos a área representada por um trinômio do quadrado perfeito, do lado esquerdo da igualdade. Esse trinômio eu posso representar na forma fatorada, mas observe o seguinte, que 2a mais 1 não era o lado do quadrado, e 2a mais 1 ao quadrado representa a área. Então, eu escrevi essa expressão do trinômio na forma fatorada, 2a mais 1 ao quadrado. Resolvendo a equação através de operações inversas, o que nós obtemos? Nós obtemos a seguinte equação, 2a mais 1 igual raiz de 9 positiva e raiz de 9 negativa. Nesse caso, eu já vou retirar a raiz. Raiz de 9 é 3. Então, eu tenho uma equação, duas equações. No caso, eu tenho a primeira equação, que é 2a mais 1 igual a 3 positivo, e a segunda é 2a mais 1 igual a 3 negativo. Vamos desenvolver a primeira, 2a mais 1 igual a 3 positivo. Usando as operações inversas, tá? Nós obtemos 3 adicionado de 1 negativo, eu fico com 2. O 2 que multiplica a passa para o segundo membro dividindo. 2 dividido por 2, 1. Ou quantas vezes o 2 cabe no 2? Uma vez. A segunda equação que nós obtivemos dessa relação, 2a mais 1 igual a 3 negativo. Com operações inversas, 3 negativo, acrescentado em 1 negativo, eu fico com 4 negativo. Metade de 4 negativo, 2 negativo. Então, as raízes que eu obtive aqui, a primeira, a linha igual a 1, e a segunda, a duas linhas igual a 2 negativo. A partir dos valores das raízes obtidas, vamos retomar a proposta. Nós tínhamos que encontrar o valor de A. Encontramos 2 valores, mas vamos verificar quais desses valores é válido dentro dessa proposta. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que a medida desse quadrado era 2a mais 1. O A obtido, a primeira raiz, valia 1. Substituindo esse valor, eu obtenho uma medida de segmento de quadrado medindo 3. Ok. Então, A é 1. Agora, a gente obteve uma outra raiz, que é a raiz 2 negativo. Substituindo na expressão que representa o lado desse quadrado, a gente obtém 3 negativo. Não é possível ter um segmento com 3 negativo. Então, portanto, nós ficamos com o A igual a 1. Proposta 3. O quadrado de um número é igual à diferença entre o dobro desse número e 1. Qual é esse número? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e irem traçando suas estratégias.
E aí, conseguiu? Lembrou das aulas anteriores? Vamos lá. Nesse momento, a gente vai transformar a linguagem matemática, a linguagem coloquial para a linguagem matemática. Vamos observar algumas características. Eu não conheço esse número, então esse número eu vou representar pela letra X. O que significa, como que eu represento o quadrado de um número? Seria x vezes x. Para representar x vezes x, eu repito a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho x ao quadrado. E o dobro de x é representado pela expressão 2x. Daqui, nós conseguimos escrever, né, a equação, representar a equação. X ao quadrado igual a 2x menos 1. A partir da frase dada, olha. O quadrado de um número é igual à diferença entre o dobro desse número e 1. Qual é esse número? Vamos lá. Para resolver resolução, nós vamos tentar encontrar a resolução da equação de segundo grau. Neste caso, nós vamos encontrar os valores das raízes que tornam essa equação verdadeira. Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar ele na forma reduzida. Na forma reduzida, nós se opta em deixar todos os termos no mesmo membro. Poderia ser no primeiro membro, do lado esquerdo, ou poderia ser no segundo membro, do lado direito. Nesse caso, eu escolhi o primeiro membro. Então, nós obtivemos a equação x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Observem que ele é um trinômio do quadrado perfeito. Vamos tentar visualizar esse trinômio de forma algébrica. O que eu posso questionar vocês? Que número ao quadrado a gente obtém x ao quadrado? Que elemento ao quadrado a gente obtém x ao quadrado? Seria o x. Que número ao quadrado a gente obtém 1? Seria 1. E o termo central, se vocês observarem, ele é o dobro do primeiro, que seria o x, né, elemento x, e do segundo, que seria o elemento 1. Daqui nós observamos que a gente pode representar esse trinômio da forma fatorada. Então, nós temos x menos 1 ao quadrado. Vocês se lembram a que produto notável se refere? Ao quadrado da diferença. Resolvendo essa equação, usando as operações inversas, o quadrado a gente vai passar para o segundo membro em forma de raiz. Percebam o seguinte, aí eu não usei nem raiz positiva nem negativa, porque o zero está no centro da reta numérica. Então, o zero não é nem positivo nem negativo. Isolando x, né, usando operações inversas, eu tenho o 1, que passa para o segundo membro, somando, 0 acrescentado de 1, eu tenho 1. O que eu observo? É uma equação de segundo grau. Então, eu teria duas raízes. Neste caso, as minhas duas raízes valem 1. Retomando a proposta 3 a partir do que a gente encontrou. A gente encontrou uma raiz valendo 1. Então, 1 é a solução mesmo da equação? 1 torna a sentença verdadeira? Porque é justamente o que a gente vinha falando desde a aula 23. Para ser solução de uma equação, ela tem que tornar a sentença verdadeira. Vai um tempinho aí para vocês me responderem essa.
Para verificar se ela é solução da equação, nós vamos substituir o valor de x encontrado por 1. Daí obtemos, o que nós obtemos? Fui dando um spoiler ali para vocês. Nós obtemos 1 ao quadrado igual 2 que multiplica 1 menos 1. Resolvendo primeiro a potência, depois a multiplicação. Nós obtemos 1 igual a 2 menos 1. Resolvendo a diferença do lado esquerdo da igualdade. No segundo membro, nós temos a diferença de 2 por 1 negativo. A gente obtém 1. Daqui, nós verificamos, né, que 1 é igual a 1. Então, torna a sentença verdadeira. Portanto, a gente pode concluir, sim, que 1 é um número. Partindo da equação geral, na forma reduzida ou forma reduzida, nós vamos dividir cada membro da equação, o lado esquerdo e o lado direito da igualdade, P por A. Daqui, o que nós obtemos? Nós ficamos com x ao quadrado mais b sobre 2ax mais c sobre a. Observem por que x ao quadrado não aparece a, porque eu tinha a dividido por a. Isso me dá o elemento neutro 1 da multiplicação. 1 que multiplica x ao quadrado mantém-se x ao quadrado. Isolando o termo independente no segundo membro. Quem é o termo independente? Lembre-se, é aquele que não tem relação direta, não é múltiplo de x. Nesse caso, vocês visualizaram que x é incógnita, assim espero, né? Então tá, eu tenho a incógnita ao quadrado, eu tenho a incógnita elevada a 1 e tenho um termo que eu não tenho a incógnita, nesse caso, c sobre a. Então, esse é o termo independente. Isolando ele, eu fico com x ao quadrado mais b sobre 2ax igual a c sobre a negativo. Próximo passo. Representamos convenientemente o primeiro membro da equação obtida pela figura a seguir. Observem que eu já utilizei um dos termos, x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Se eu tenho um quadrado que é representado de lado x e calculo a área, x vezes x, x ao quadrado. Então, esse x ao quadrado já está representando a área do quadrado desta imagem. Próximo passo, o que eu vou fazer? Eu tenho que apresentar, tenho que manipular de alguma forma que apareça dois retângulos. Então, para que apareça esse 2, eu vou pegar e multiplicar por 2. Só que se eu multiplicar por 2, vai alterar toda a equação. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 2 dividido por 2. Por quê? Porque não altera, porque 2 dividido por 2 é 1. E de forma algébrica, nas manipulações adequadas, a gente consegue com que apareça esses dois retângulos. Então, observem o seguinte, eu obtive 2 em destaque, então eu tenho duas imagens. De quanto? Percebam que esse 2 agora, eu fiz a operação 2 que multiplica A. Então, agora, o que eu tenho de elemento com um x? B sobre 2ax. Então, o que significa esse B sobre 2ax? É a área de cada um desses retângulos. Para completar essa figura e obter a representação de um quadrado, é necessário acrescentar um quadrado específico, este aqui em questão. Então, perceba o seguinte, antes de destacar, você não tinha o quadrado completo, né? Então, está faltando uma parte, está faltando exatamente o quadrado menor aqui. Nós temos que acrescentar ele. Então, para isso, a gente vai fazer algumas manipulações. Primeiro, vamos visualizar o que nós temos. Nós temos x ao quadrado, né, que é a área do quadrado maior. Nós temos b sobre 2ax, que é a área do retângulo. Nós, a partir daí, identificamos os lados, né? O lado do quadrado, x, identificado, devidamente identificado, e o lado do retângulo. Então, olha, aqui não pode ser qualquer, tá? Verifiquem que aqui percebemos o seguinte, eu usei x, então aqui a medida tem que ser x. Usou x, o que você tem, o que sobrou? B sobre 2A. Então, este lado do retângulo mede B sobre 2A. Com essas identificações, nós conseguimos estipular
qual seria a medida desse quadrado que nós vamos acrescentar, que seria b sobre 2a. Ó, retornando lá, para quem ficou na dúvida, ó, a medida b sobre 2a. Então, esse quadrado, b sobre 2a. Se nós temos a medida do quadrado, nós temos a representação da área, que seria L ao quadrado, b sobre 2a ao quadrado. Assim, a equação obtida até o momento, nós adicionamos b sobre 2a ao quadrado em ambos os membros. Ué, poxa, mas lá no anterior você multiplicou 2 sobre 2 e não fez aos dois membros, porque eu acrescentei uma multiplicação que era neutra. 1 que multiplica, 2 sobre 2 é 1. Agora, eu estou adicionando. Toda vez que você for adicionar algo à equação ou fazer a diferença, você tem que fazer em ambos os membros, que é aquela ideia da operação inversa, manter a balança equilibrada na equação. Adicionando a ambos os membros, daqui o que nós obtemos? X mais b sobre 2a ao quadrado, e no segundo membro, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, né? Isolando a incógnita, nesse caso, a minha incógnita é x. Né? Isolando ela, a potência para o segundo membro, nós obtemos x mais b sobre 2a igual mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Extraindo a raiz quadrada, nós obtemos no primeiro membro x mais b sobre 2a, e no segundo membro a gente obtém a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a positiva, uma positiva e outra negativa. Isolando a incógnita, obtemos a fórmula resolutiva, também conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. B negativo mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Percebam o seguinte, que eu usei um símbolo no lugar da expressão b ao quadrado menos 4ac. Então, em alguns livros, vocês vão encontrar esse símbolo. Como que eu leio esse símbolo? Delta. Mas ele também, em alguns autores, eles usam a palavra discriminante. Então, quando você usar, ou você vê uma relação entre raiz, equação, discriminante, seria o valor da expressão b ao quadrado menos 4ac. Vamos para o nosso quiz de hoje. Verifique se as afirmativas são falsas ou verdadeiras. Eu vou dar um tempinho para vocês.
vamos iniciar com a nossa primeira afirmativa. Toda equação do segundo grau possui soluções reais. Percebam toda. Nós já vimos em aulas anteriores que uma equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes, ela pode ter uma ou pode não ter nenhuma. Então, se não tivesse a palavra toda, algumas, aí estaria correto. Porém, se é toda, não é verdadeira. Falsa a primeira afirmativa. Segunda afirmativa, uma equação do segundo grau pode ter duas raízes. Acabei de falar, né? Ela pode ter uma, duas, uma ou nenhuma. Então, a segunda sentença é verdadeira. A terceira sentença, o zero é a solução de todas as equações do tipo ax² mais bx igual a zero. Então, lembre-se, é uma dica. Esse formato, quando o coeficiente C é igual a zero, eu posso solucionar usando fatoração, colocando o x em evidência. E toda vez que eu coloco o x em evidência neste formato de equação, eu sempre vou obter uma das raízes iguais a zero. Então, ela é verdadeira. Quarta afirmativa, nós temos que equações do tipo ax² mais c igual a zero têm duas raízes opostas. Lembrando das aulas anteriores, haviam equações nesse formato, quando a gente ia resolver, a gente obtia certo positivo, certo negativo, raiz de 3 positiva, raiz de 3 negativo, meio positivo, meio negativo. Lembra que eu tinha falado para vocês que isso é uma característica de raízes opostas? Então, eu posso concluir que sim, é verdadeira. O que vimos hoje? Modo de resolução de equações do segundo grau completas por meio de fatoração. Retomamos alguns produtos notáveis por meio de fatoração. E deduzimos a fórmula resolutiva da equação de segundo grau completando quadrados. Até a próxima aula. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar. O ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos. Mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe. E aí, mano? Bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente,
essas foram as dicas do Curitibinha para a gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha!